Olá, eu sou o Henrique Brandt, médico veterinário, gerente técnico na Evonik. Nessa apresentação vou falar sobre o Ecobiol, o nosso probiótico, apresentar os seus modos de ação, conceitos e os resultados de um experimento em suínos. O Ecobiol é composto pelo Bacillus aeruginosa CECT 5940, uma cepa exclusiva da Evonik, que apresenta rápido crescimento e tem uma capacidade intrínseca de produzir ácido lático. A cepa também tem influência sobre as diversas populações microbianas do trato digestivo dos animais, inclusive sobre o lactobacillus, além de ser também resistente a secreções gástricas e biliares. Nesse gráfico, a gente apresenta os principais metabólitos secundários potencialmente produzidos pelo Bacillus aeruginosa do Ecobiol. O Bacillus não necessariamente irá produzir todos esses metabólitos ao mesmo tempo, mas segundo a análise do seu DNA, ele tem capacidade de secretá-los de acordo com o desafio e também as condições nas quais se apresentam no trato digestivo. O bacilaeno ele é uma molécula com atividade antimicrobiana, que ajuda na inibição do Clostridium perfringens, Salmonella e Escherichia coli, e para comprovar a capacidade de inibição desses micro-organismos por meio da produção do bacilaeno, pelo Bacillus aeruginosa CECT 5940, foi desenvolvida uma cepa do probiótico cujo gene responsável pela produção do metabólito foi desligado. Na foto nós temos uma placa onde foi semeado o Clostridium perfringens. No primeiro poço foi inoculado o Ecobiol e ao lado o Bacillus com o gene desligado do bacilaeno. Como podemos verificar, o halo de inibição com o Ecobiol é muito maior, comparado com o halo do bacilo geneticamente modificado, comprovando então o efeito do bacilaeno produzido pelo probiótico na inibição do Clostridium perfringens. A comprovação da inibição de Escherichia coli e Salmonella enteritidis também foi feita da mesma forma. A cepa do probiótico ela teve o gene do bacilaeno eliminado, não inibiu o crescimento desses micro-organismos. A bacilizina ela é um outro metabólito secundário com importante ação sobre o Clostridium perfringens e nesse trabalho também foi utilizada a metodologia que elimina o gene produtor da bacilizina, para comprovar justamente a importância dessa molécula na inibição do Clostridium. Outras duas moléculas fundamentais para o controle do Clostridium perfringens são a surfactina e a macrolactina. Para fazer a comprovação da eficiência delas na inibição do crescimento do Clostridium, foi utilizada uma metodologia diferente da apresentada anteriormente. Dessa vez, o Bacillus aeruginosa ele foi cultivado em meio líquido e o sobrenadante dessa cultura foi extraído. Depois, então, foi feita a extração e a purificação da surfactina e da macrolactina e, na sequência, foram inoculadas nos poços com placas com cultivo de Clostridium perfringens. Como nós podemos verificar nas imagens, tanto a surfactina C2 e C1 quanto a macrolactina A, produzidas pelo Ecobiol, elas inibiram o crescimento do Clostridium. O Ecobiol também mostra atividade de chilanase e celulase. As duas enzimas atuam diretamente na digestibilidade dos ingredientes e têm influência sobre a composição também da microbiota. Um outro modo de ação do Ecobiol é a expressão do quorum quentin, que é a inibição do quorum sensing. O quorum sensing é um dos mecanismos que as bactérias usam para se comunicar. Pode ser para aumentar a formação de biofilme, expressar genes de virulência, também genes de toxinas e também aumentar a motilidade, por exemplo. Nessa comunicação, as bactérias gram-negativas elas usam moléculas derivadas da homoserina lactona, como podemos ver aqui na tabela, e essas moléculas são liberadas na luz intestinal e decodificadas pelas demais bactérias do ambiente, para expressar justamente os fatores que nós citamos. O quorum quentin nada mais é que a degradação dessas moléculas que fazem a comunicação entre as bactérias. Assim, o Bacillus aeruginosa ele contribui para a interrupção dessa sinalização por meio da secreção de lactonases, que são enzimas que estão presentes no ambiente intestinal. Agora nós vamos mostrar então os resultados do experimento que nós fizemos aqui no Brasil, utilizando o Ecobiol em leitões de creche. O trabalho foi realizado na Universidade Federal de Minas Gerais em 2018
e avaliou a utilização do ecobiol em dietas com e sem antibióticos, e também avaliou sobre o efeito sobre performance dos leitões de creche. Foram utilizados 84 leitões com peso médio de 7 kg, divididos em 4 tratamentos com 7 repetições cada. Os animais do tratamento 1 eles não receberam nem antibiótico nem o probiótico nas rações. No tratamento 2, os leitões receberam as dietas sem o probiótico, porém com 150 ppm de tiamulina. No tratamento 3, os leitões não receberam a tiamulina, mas 1 kg por tonelada do ecobiol. E no tratamento 4 foi feita a combinação do ecobiol com a tiamulina nas dietas. O programa nutricional foi dividido em 4 fases, com as rações formuladas para atender aos requerimentos de cada uma delas, de acordo com as tabelas brasileiras de 2017. Foram avaliados, então, diversos parâmetros, como ganho de peso diário, consumo de ração e a conversão alimentar por repetição, e também foi analisado o score de fezes, considerando a escala de 1 a 5, na qual 1 são fezes normais e 5 casos de diarreia líquida. Além disso, também nós coletamos amostras frescas de fezes para avaliar a presença e fazer a quantificação de Escherichia coli nas mudanças das fases. Avaliando os resultados, então, a gente verifica que não houve diferença no ganho de peso diário entre os tratamentos, tanto nas fases de 0 a 6 dias, 6 a 12, 12 a 24 e 24 e 40 dias, quanto também no período total. Também não houve diferença no peso final dos leitões entre os tratamentos. Em relação ao consumo, os animais que receberam as rações com tiamulina apresentaram uma redução significativa no consumo. Como nós sabemos, a tiamulina altera a palatabilidade das rações, principalmente em doses elevadas. As maiores reduções no consumo aconteceram nas fases 1 e fase 2 e também no período total. Essa redução no consumo dos animais que receberam a tiamulina, ela acabou refletindo na eficiência alimentar, pois não houve diferenças no ganho de peso. Então, dessa forma, os animais que receberam as dietas com antibiótico, eles tiveram uma melhor conversão alimentar do que aqueles que não ingeriram antibiótico. No tratamento 3, os leitões que foram alimentados com ecobiol, sem a tiamulina, eles apresentaram menos diarreia pastosa, isso comparado com os demais tratamentos, e a contagem de Escherichia coli ela foi reduzida nos tratamentos com ecobiol, independentemente da associação ou não com a tiamulina. As principais reduções ocorreram nas fases 1 e 2, mas também nas demais fases e também no período total. Os resultados eles são condizentes com outros trabalhos que nós realizamos com ecobiol em leitões e que apresentaremos em uma outra oportunidade. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Evonik, leading beyond chemistry.